bem-vindas, bem-vindos a mais um Almoço com Odonto. Eu sou Débora Heller e aqui eu te ensino a utilizar a saliva, tornando seu diagnóstico ainda mais eficiente. Bom, deixa eu brevemente me apresentar, né? Afinal, quem sou eu? Para quem está chegando hoje, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou dentista, sou cientista, sou PhD em Biologia Oral pela Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Sou professora na graduação e pós-graduação em odontologia, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Lidero um laboratório de pesquisa em saliva, que é o Saliva Lab, e lidero uma comunidade global de dentistas, que é o Saliva Pro, que são dentistas que utilizam a saliva no seu consultório para tornar o seu diagnóstico ainda mais eficiente. E, geralmente, nas terças-feiras, nós temos um encontro marcado por aqui no meu canal do YouTube. Então, quem ainda não ligou o alerta, liga para vocês ficarem sabendo quando tem live, mas já pode colocar na agenda, porque é toda terça-feira ao meio-dia. E a ideia é trazer conteúdos atuais e relevantes, sempre, sempre, sempre baseados em ciência, direto para a sua prática clínica. E isso é o conteúdo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o eixo oral-intestinal. Qual a relação entre o microbioma oral, o microbioma intestinal e por que isso é relevante para nós dentistas? Então, preparei esse conteúdo muito especial para vocês. Deixa eu abrir aqui. Vamos juntos. Bom, para a gente começar, então, o tema do nosso episódio é a relação entre o microbioma intestinal e o microbioma oral. Vamos a um contexto geral aqui para vocês, tá? A gente tem a disbiose ou desequilíbrio microbiano sendo apontado como fator percursor ou que desencadeia diversas doenças, tanto orais como sistêmicas. E nós tivemos nos últimos anos diversos estudos focando nas diferentes microbiotas, ou seja, nos micro-organismos que vivem nas diferentes partes do corpo, entendendo que estes micro-organismos são essenciais para nos manter saudáveis. Então, a gente vai ter a microbiota da boca, ou seja, os micro-organismos que residem na cavidade oral, e daí a gente tem bactérias, vírus, fungos. Nós temos também a microbiota do intestino, a microbiota da pele, de todas as partes do corpo. Geralmente, a maioria dos estudos feitos até o momento tem focado em um órgão ou um ambiente específico. Por exemplo, o grupo de um dos meus mentores do meu PhD, que eu fiz em Boston, o professor Bruce Pastor, do Forsyth. O professor Bruce Pastor, inclusive, professor da disciplina de microbiologia oral da Universidade de Harvard, e eu tive a grande sorte, honra de trabalhar com ele nos primeiros anos do meu PhD em Boston. Inclusive, a gente publicou, depois quem tiver interesse em ler um artigo sobre quais são as primeiras bactérias que começam a formar a placa bacteriana. A gente publicou na revista da Associação Americana de Microbiologia, tá? Depois, quem tiver interesse, me dá um alôzinho que eu já envio para vocês. Para ficar mais fácil, eu já envio lá no canal do Telegram, fica tranquilos. Aliás, então, quem não tá no canal do Telegram, a dentista cientista no Telegram, já entra lá, eu vou mandar esse artigo que a gente publicou faz alguns anos, mas ainda é relevante, de quais são as bactérias associadas à formação da placa bacteriana. Mas voltando, por que eu te trouxe o Bruce Pastor? Professor Bruce Pastor, professor da Universidade de Harvard, que me orientou no meu PhD, foi responsável, foi um dos grandes líderes em descrever quais são os micro-organismos que estão na nossa boca. Isso de indivíduos saudáveis. Porque hoje a gente entende que essa microbiota é o que nos deixa saudável quando em equilíbrio. E o desequilíbrio microbiano, ou o que a gente chama de uma forma mais elegante no mundo da ciência e da microbiologia, que é a disbiose. Essa disbiose microbiana aumenta as chances do nosso paciente desenvolver doença. Então, o que a gente tem até o momento são diversos estudos que vêm avaliando a microbiota de diferentes partes do corpo, em órgãos específicos. No entanto, o que eu quero trazer para vocês hoje
É um conceito super novo que está surgindo na ciência e que a gente já vê aplicabilidade na nossa prática clínica. Que conceito é esse? É o conceito de que a microbiota de diferentes partes do corpo pode estar em possível comunicação, ou seja, é entender essa verdadeira rede microbiana interórgãos e como essa rede microbiana interórgãos é essencial, vital, regulador das funções fisiológicas e também, consequentemente, quando em desequilíbrio ou desbiose, dos processos patológicos. Quando eu trouxe o tema para nossa live de boca e intestino, saibam, talvez, geralmente nós dentistas até temos esse conhecimento, mas não todos, tá? Então trago essa informação para você. Saiba que a microbiota oral e a microbiota intestinal são as duas mais diversas do nosso corpo. Então a gente está falando dos dois ambientes que têm os maiores ecossistemas microbianos, ok, do corpo. Estudos recentes vêm mostrando essa comunicação, ou seja, essa transmissão microbiana oral-intestino e intestino-oral, como regulador do processo saúde-doença. Por isso que essa live é tão relevante para todos nós. É importante nós, dentistas, entender que a microbiota da boca é o que nos mantém saudáveis. Por mais que a gente só escuta sobre as bactérias, por exemplo, quando elas estão associadas a doenças, saibam que a presença desse microbioma em equilíbrio é essencial para manter o nosso paciente saudável. E eu, lógico, como especialista em saliva, já quero trazer para vocês que nós temos na nossa boca um fluido que auxilia e que é vital para manter esse microbioma em equilíbrio, que é a saliva. Então, por isso, ainda mais importante de vocês, aqueles que são Saliva Pro já estão fazendo isso nas suas rotinas clínicas, fazerem análise salivar dos seus pacientes. Então, essa compreensão de que o microbioma vai aqui influenciar o processo saúde e doença do nosso paciente. E também a compreensão de que a gente tem a transmissão do microbioma oral-intestinal e intestinal-oral, regulando esse processo de patogênese. Patogênese é o desenvolvimento de doenças. Então, hoje, eu quero trazer esse alerta e esse conhecimento para você, meu colega dentista. Na verdade, a live de hoje, ela não se aplica somente para dentistas, viu? Ela se aplica para todos os profissionais da saúde, porque aqui a gente vai falar sobre o papel do eixo microbioma oral-intestino nas doenças gastrointestinais e no câncer, e o que pode fornecer informações para um diagnóstico mais eficiente, um prognóstico mais preciso e um tratamento mais eficaz. Bom, vocês já devem ter escutado, quem é meu aluno da graduação, inclusive, já escutou de mim. E aqui, ó, quem é germofóbico, já prepara o álcool gel, hein? Aliás, eu deveria ser patrocinada nessas lives, né? Tudo aqui, ó, eu fazendo aqui, ó. Aqui, Giovana Baby, aqui patrocinando o álcool gel. Então, já prepara o álcool gel aí, porque a informação que eu vou te dar, talvez tu já saiba, né? Vocês sabem que, na verdade, a gente é mais bactérias do que humanos, né? Vocês já tinham ouvido falar disso? Gente, quem não pode com micro-organismos, ó, tapa as orelhas. Mas a bem da verdade é que esses micro-organismos, como eu já disse, é o que está nos mantendo saudáveis. O que a gente tem hoje da quantidade de micro-organismos, tanto dentro como fora do corpo, supera o número de células humanas em pelo menos 10 vezes. E atualmente, a compreensão do microbioma humano está emergindo na ciência e essa ciência chegando na nossa prática clínica como um importante regulador na fisiologia humana. E eu até postei essa semana, inclusive, nos stories, foi capa da Harvard Magazine, da revista da Universidade de Harvard nos Estados Unidos. A capa era o seguinte: você é o que você come, e aparece vários micro-organismos, né, várias bactérias, e aparece a comidinha. Na verdade,
tá até escrito, né, na capa, você é o que os seus micróbios, o que os seus micro-organismos comem. Então, isso é muito relevante nós compreendermos que essa microbiota, ela faz parte do nosso corpo. Nós temos pelo menos 10 vezes mais células microbianas do que células humanas no nosso corpo. Isso é um estudo já bem antigo. Inclusive, esses dados foram atualizados por um grupo de cientistas israelenses. Antes se pensava que era muito mais o número de células microbianas. Na verdade, a gente viu que esse número ele não é tão grande como pensado, mas que sim, ainda temos mais células microbianas do que células humanas, tanto dentro como fora, na superfície do nosso corpo. E hoje a gente já entende, como cientistas, como dentistas, como profissionais da saúde, que esse microbioma é o que está regulando o nosso estado de saúde e o nosso estado de doença. Por isso que eu trago esse alerta para você, colega dentista. Bom, agora eu quero falar sobre a cavidade oral e o intestino, como estão conectados através do trato gastrointestinal. Isso é algo que nós, dentistas, a gente inclusive tem nas aulas de fisiologia, durante a graduação em odontologia. É algo que, como profissionais da saúde, a gente tem isso muito claramente, né? Que o sistema digestivo, ele consiste no trato gastrointestinal e nos órgãos digestivos acessórios, tá? Incluindo fígado e pâncreas. E esse trato gastrointestinal, ele é revestido pela membrana mucosa, começando, adivinha onde? Nós, dentistas, sabemos bem, pela boca e terminando no intestino. Assim, tanto a cavidade oral como o intestino são regiões anatomicamente contínuas e conectadas através do trato gastrointestinal. Por isso que quando eu trago essa transmissão de micro-organismos oral-intestinal, não soa como surpresa, compreendendo sobre essa conexão. O que é importante? É essa conexão anatômica contínua através do trato gastrointestinal e também ambos os locais estão quimicamente conectados. Uma vez que, adivinhem o que? A saliva, sim, é sempre a saliva. Porque a saliva é o que norteia a nossa saúde oral e é o vital para o nosso paciente estar saudável. Então, essa conexão, além de anatômica, também química, porque uma vez que a saliva e os alimentos, não é à toa que foi a capa da revista de Harvard, você é o que você come. Então, a saliva e os alimentos, ok? Eles, uma vez que digeridos, eles vão passar pelo trato gastrointestinal. Então, a cavidade oral, ela é considerada a porta de entrada do trato digestivo, isso é algo que nós, dentistas, já temos essa compreensão. E é a boca que está diretamente exposta ao ambiente externo, né? Tanto é que quando a gente define como microbiologistas, e eu me permita me incluir nesse mundo de microbiologia, já que o meu mestrado eu foquei em microbiologia, eu fiz o meu mestrado na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e passei 2 anos indo do Instituto de Microbiologia Médica, do Laboratório de Microbiologia Oral, liderado pela maravilhosa professora Ana Paula Colombo, que é a nossa referência mundial quando o assunto é microbiologia e microbioma oral, e também incluo aqui microbiologia médica e a associação da microbiota da boca com o resto do corpo. A professora Ana Paula Colombo é referência no Brasil e no mundo disso. Eu tenho grande sorte, orgulho de dizer que ela foi minha mentora do mestrado e até hoje me comunico, fico em contato com a Ana e considero ela uma mentora para sempre, viu, Ana? Porque é sempre muito aprendizado vindo da Ana. Quem a conhece sabe do que eu estou falando. Então, trago esse conhecimento como microbiologista, já que fiz o meu mestrado, né, sobre a orientação da Ana Paula Colombo, de a boca sendo esse ecossistema aberto, né, porque está em contato, exposta ao ambiente externo, ok? E nesse respeito, a gente vai ter, quando a gente pensa a boca, tanto boca como intestino, a gente tem ambos ambientes adequados para o desenvolvimento de micro-organismos específicos. Tanto é que eu já te trouxe hoje que as duas microbiotas mais diversas que a gente tem no corpo humano é a boca e o intestino. Então, até coloquei aqui esse dado, de acordo com os estudos que descreveram, né, o microbioma humano, que é o Human Microbiome Project,
revela que mais da metade das bactérias do corpo, olhem esse dado, residem no trato gastrointestinal, 29%, e 26% na boca, na cavidade oral. Além dessa grande abundância de micro-organismos, nós temos uma alta diversidade, ok? E a gente tem uma compreensão de que os micro-organismos desses dois locais são distintos devido a ambientes e fatores ambientais, que é o que a gente chama de fatores abióticos distintos e modulando esse microbioma. Bom, você como dentista provavelmente já escutou algo que eu como dentista já escutei, que na boca a gente já tem mais de 700 espécies descritas, então diferentes, mais de 700 espécies de micro-organismos descritas na cavidade oral. A cavidade oral, ela possui diferentes habitats, nós dentistas sabemos isso bem. Então, a gente vai ter um microbioma presente, por exemplo, na saliva, o microbioma presente no biofilme, na placa bacteriana. Esse biofilme ele pode ser acima da gengiva, supragengival, subgengival. Nós temos também a microbiota associada às diferentes mucosas da cavidade oral, e cada um desses ambientes com características específicas, então, microbiomas específicos nos diferentes habitats microbianos da nossa boca. Então, lembrando, o que torna os ambientes diferentes? Tanto a superfície, o pH. Só um segundo, pessoal. Voltei, prontinho. Vamos lá. Então, a gente estava falando sobre os diferentes habitats da cavidade oral, determinados, então, por influência superfície, pH, tipo de nutriente disponível. Então, é fácil de entender, né? Que o ambiente, por exemplo, em cima da gengiva é diferente do ambiente subgengival. Então, essa é uma compreensão que, para nós dentistas, é bem fácil de entender e como esse ambiente modula os micro-organismos que estão ali presentes. E aqui eu sempre gosto, quando a gente fala de microbiota da boca, de comentar algo que é bem relevante para nós dentistas e algo para a gente passar para os nossos pacientes, ainda mais nessa época de Natal e Ano Novo, que eles vão estar num ambiente familiar, né, geralmente. Então, que é o conhecimento de que esse microbioma oral, ele é modulado logo na infância. E teve uma autora dos Estados Unidos, que ela publicou um artigo bem interessante, que ela compara a microbiota tanto de filhos e pais adotivos com filhos e pais biológicos. E ela mostra claramente que não faz diferença para influenciar no microbioma oral se é o pai adotivo, se são os pais biológicos, que é que nem o amor do pai, que não faz diferença. Ou seja, o que importa é o ambiente, que é exatamente o que a gente acabou de falar aqui. Muito bem. Já em relação ao intestino, e como dentistas talvez a gente não esteja tão a par dessa microbiota intestinal, a gente tem mais de 500 a 1.000 espécies já descritas no intestino. Essa microbiota humana, ela também, microbiota intestinal humana, ela também se estabelece cedo na vida, e ela também pode ser alterada pela idade e por fatores ambientais, como dieta e nutrição, semelhante ao microbioma oral humano. Assim, os microbiomas orais e intestinais refletem diretamente o estado de saúde do nosso paciente, ok? Então, isso que é super importante para a gente entender. Bom, aqui eu quero falar um pouco para a gente, eu quero já entrar nas possíveis doenças dessa conexão e como que é essa conexão, mas eu coloquei aqui algumas informações que eu acho que pode ser importantes para nós. Então,
Primeiro, a gente já falou dessa conexão anatômica e química da microbiota oral, da microbiota intestinal, mas apesar dessas duas microbiotas estarem constantemente ligadas, é importante a gente destacar que são dois microbiomas distintos, tá? E isso é porque são dois ambientes bem diferentes, tá? O intestino e a cavidade oral. O que a gente tem ainda em relação aos perfis de microbioma, e aqui intestinais, tanto intestinais como orais, é que ambos microbiomas, quando em desequilíbrio, já foram relacionados com diversas condições e doenças, tanto da boca como de outras partes do corpo. Por exemplo, Alzheimer. Se é uma relação causal, isso a ciência ainda não sabe. O que a gente vê é uma desbiose microbiana nos nossos pacientes e o maior risco de desenvolver Alzheimer. De novo, qual é a exata relação entre esse microbioma e as doenças neurodegenerativas? Isso ainda está sendo explorado. Por exemplo, em relação ao microbioma oral, a gente tem claramente, né, inquestionável a associação desse microbioma da boca com as nossas principais doenças da cavidade oral. Então, a gente tem doença cárie, doença periodontal, sendo influenciadas por microbiotas específicas em desequilíbrio, inclusive conhecidos patógenos. Patógenos são micro-organismos relacionados à doença, relacionados a essas doenças específicas, por exemplo, em relação à doença cárie, a presença de uma desbiose microbiana, como consequência do consumo de açúcar e ausência de higiene bucal. A gente tem o Streptococcus mutans já bem estabelecido como micro-organismo relacionado à doença cárie. Nós temos, em relação à doença periodontal, outros micro-organismos, como micro-organismos do complexo vermelho, Porphyromonas gengivalis, Treponema denticola, Tannerella forsythia. Então, essa relação desse desequilíbrio e, inclusive, de patógenos específicos para essas doenças orais. Mas saibam que essa relação entre o desequilíbrio microbioma, ele não fica apenas a doença da boca, porque a gente também já tem estudos bem conduzidos mostrando, e evidências epidemiológicas e evidências experimentais, então tanto estudos em populações como estudos no laboratório, até estudos em camundongos, em modelos animais, mostrando que a desbiose oral está intimamente associada a doenças sistêmicas, incluindo doença de Alzheimer, diabetes e doença cardiovascular. Bom, vamos lá. Agora eu quero te falar sobre essa translocação de micro-organismos, sobre esse eixo oral e intestino e como essa translocação de micro-organismos da boca para o intestino, do intestino para a boca, está relacionado a doenças e câncer. Vamos lá. Então, a gente tem aqui... Espera só um segundo que eu vou... Deixa eu só olhar o horário. Eu já vou trocar de sala. Espera só um segundo. Vai chegar paciente. Ok. Vou conseguir ficar aqui mais um pouquinho, o paciente ainda não chegou. Fim de ano é assim, né? Nem o horário do nosso almoço, a gente... Gente, é normal, né? Vida de dentista, só muda o endereço. Vamos lá. Então, o que a gente tem sobre essa relação, essa conexão entre os microbiomas, entre os micro-organismos da boca e do intestino e a sua relação com doença e câncer gastrointestinal específico? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma das doenças mais comuns, a doença intestinal inflamatória, tá? Então, essa doença inflamatória intestinal, distúrbios inflamatórios crônicos do cólon e do intestino delgado, incluindo, por exemplo, doença de Crohn, colite ulcerativa. Eu sou a maior defensora de cada macaco no seu galho, viu? Então, colegas gastro, permitam eu entrar um pouquinho na área de vocês, com todo respeito e admiração. Eu só estou falando isso porque essas doenças intestinais inflamatórias, esses distúrbios inflamatórios crônicos, eles estão sendo cada vez mais associados a um desequilíbrio da microbiota intestinal.
Então, isso é a ciência direto para a prática clínica. Então, isso a gente aprende com os nossos colegas médicos, gastroenterologistas. Então, em estados saudáveis, essa microbiota intestinal ela é pouco invadida e colonizada por micróbios derivados de outros habitats, porque a gente tem uma barreira mucosa intacta. No entanto, nos pacientes com distúrbios inflamatórios, como a doença inflamatória intestinal, a gente tem um aumento da permeabilidade epitelial intestinal devido a essa barreira mucosa prejudicada. Vale ressaltar, aqui é importante, que a ciência já mostra que cepas bacterianas residentes da boca são isoladas do microbioma intestinal de pacientes com esses distúrbios inflamatórios. Vejam bem, então o estado de doença do paciente que permite a colonização de bactérias que não são próprias do intestino. Então, essa migração de bactérias da boca e elas acabam sendo identificadas como parte do microbioma intestinal em pacientes com distúrbios inflamatórios. Exemplos: Fusobacterium nucleatum. Fusobacterium nucleatum, então aqui um micro-organismo associado à doença periodontal, aqui micro-organismo do clássico complexo laranja, descrito pelo professor Sig Sokransky, que também foi a nossa grande referência, né, quando a gente fala em microbiologia periodontal e microbiologia oral. Então, Fusobacterium nucleatum reside comumente na cavidade oral, mas raramente em intestino de pacientes saudáveis. Curiosamente, pacientes com distúrbios inflamatórios, ou seja, com doença inflamatória intestinal, apresentam colonização de Fusobacterium nucleatum no intestino, indicando claramente, então, esse eixo oral intestinal quando o indivíduo tem a presença de inflamação. Outro exemplo, eu coloquei aqui até o câncer coloretal, tá? Espera aí que eu quero abrir para vocês. Também sendo bastante relacionado também na literatura com uma microbiota em desequilíbrio, inclusive sendo encontrado e relevante nessa microbiota micro-organismos geralmente relacionados à disbiose na boca, tá? Então aqui também a ciência mostrando essa relação. Quando eu abri caixinha de perguntas, vocês me perguntaram, né, a relação da microbiota oral com a presença de distúrbios inflamatórios do intestino e também de câncer. Então, aqui uma das possíveis relações. Micro-organismos da boca vêm sendo identificados no intestino de pacientes com distúrbios inflamatórios, tá? Como aqui eu dei o exemplo para vocês, a doença intestinal inflamatória, e aqui também trouxe, né, para vocês já a questão do câncer coloretal também sendo associado à presença de disbiose, tá? Deixa eu abrir aqui para me encontrar. Eu sempre faço um roteirinho, que eu já botei também. Ok. Falei então do câncer coloretal, tem estudos associando cirrose também com disbiose e a lista só aumenta. Então, aqui a relevância dessa conexão boca com intestino, é o eixo oral intestinal e a importância do nosso microbioma. Quando o nosso corpo está em equilíbrio, a gente não consegue ter a colonização destes micro-organismos que não fazem parte daquele ecossistema. No entanto, em um paciente em desequilíbrio, por exemplo, um paciente que tem distúrbios inflamatórios, que tem doença inflamatória intestinal, por exemplo, a gente já começa a encontrar ciência, os estudos dos nossos colegas cientistas gastro mostrando a presença de micro-organismos associados à doença da boca, por exemplo, Fusobacterium nucleatum, muito associado à doença periodontal, presente no intestino de pacientes com doença inflamatória intestinal. Então, aqui mostrando uma clara relação desse eixo oral intestinal. Muito bem. Estou abrindo aqui para...
Por que é importante para nós dentistas essa compreensão? É evidente essa conexão do microbioma oral, intestino, fortemente associada a doenças do sistema gastrointestinal. Para nós dentistas, considero também relevante compreender a relação entre o eixo microbioma oral e intestino na patogênese, porque isso confere para nós uma grande vantagem como dentistas, como profissionais da saúde, porque permite aqui uma comunicação melhor com o nosso paciente. Quando o teu paciente ele vem no consultório, cabe a ti agora, com base na ciência, informar para ele que cuidando da microbiota da sua boca, esse paciente ele não está garantindo apenas a sua saúde oral. Apenas garantir a sua saúde oral já seria suficiente, mas ele também está impactando a sua saúde sistêmica. Então, esses estudos que eu mencionei para vocês, que encontram bactérias relacionadas à doença da boca no intestino, você pode e deve levar para o seu paciente, porque o seu paciente em desequilíbrio oral vai estar em maior chance de desequilíbrio sistêmico. Está clara, a ciência mostra claramente que quando o nosso paciente está em desequilíbrio, esses microbiomas eles vão transitar. Por isso que não é à toa que nos pacientes, por exemplo, com distúrbios inflamatórios intestinais, a gente já detecta, os artigos publicados mostram a presença de micro-organismos como Fusobacterium nucleatum. Isso é um micro-organismo da boca presente no intestino. Bom, deu 30 minutos, o almoço é sempre 30 minutos, hoje eu até passei que eu me empolguei um pouquinho, mas eu sempre me empolgo e vocês sabem disso. Qual que é o take home message? Qual que é a mensagem que eu quero que você leve para casa e que você leve para o seu consultório? Quem aqui já está com o paciente a uma? Então, tá, Débora, já me diz aí o que eu preciso, que é o que eu sempre trago. O que tu precisa saber é que a gente tem uma clara conexão, ok? Entre microbiota oral e microbiota intestinal. O teu paciente cuidando da saúde da boca, essa saúde, ela impacta e muito na saúde do corpo. Então, saiba que o microbioma oral, ele vai modular não apenas a saúde e doença na boca, mas em outras partes do corpo. Eduque os seus pacientes, comunique ciência para ele. Se for necessário, essa live fica gravada. Entre, escuta de calma de novo. Então, explique para o seu paciente que ao cuidar da sua higiene bucal, ele vai estar cuidando ainda mais do que ele imaginava da saúde do seu corpo. E para vocês que já são dentistas Saliva Pro, vocês sabem bem que o grande segredo, o nosso grande aliado nesse cuidado de higiene, de saúde oral é a saliva. Então, quem ainda não começou a ver esse fluido que mantém a nossa microbiota oral em equilíbrio, que é a saliva, começa a ver hoje. Observe a saliva do seu paciente. Passou-se o tempo que a gente só queria afastar a saliva, agora a gente quer trazer para perto, porque a quantidade de informações que esse fluido fornece é imensa. Começando aqui, esse fluido permite um equilíbrio oral do nosso paciente e esse equilíbrio oral tem um impacto muito além da boca. Queridas, queridos, contem comigo. Um grande prazer estarmos presentes. Dúvidas podem mandar aqui, podem mandar lá no, via Instagram. Quem ainda não entrou no meu canal do Telegram, convido vocês a entrarem. Eu vou, inclusive, enviar lá o artigo, tá, que eu prometi para vocês lá no início, que eu publiquei com o professor Bruce Pastor da Harvard, com meu mentor, o professor Oppenheim, logo no início do meu PhD, sobre o início do desenvolvimento do biofilme oral. Pode ser, né? Espero que contribua para vocês. Contem sempre comigo, um grande prazer estarmos juntos e vamos juntos levar mais saúde para o nosso paciente, sempre baseado em ciência. Obrigada a todos, ótima tarde para todos nós.